Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. Como é de costume, nós vamos fazer uma reflexão na Palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 ao 39. Assim diz a Palavra de Deus. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. "O que vocês querem?" perguntou. Eles responderam: "Rabi", que significa mestre, "onde o Senhor está hospedado?" Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. Interessante essa passagem, porque aqui nós aprendemos algo muito importante do ministério de Jesus. Pastor, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que Jesus fazia perguntas poderosíssimas, perguntas que faziam com que as pessoas saíssem da sua zona de conforto, saíssem do piloto automático e tivessem que repensar. Não poderia dar uma resposta dessa enlatada, uma resposta pronta, uma resposta que não fizesse com que realmente eles pensassem os reais motivos das suas ações, emoções ou reações. Então Jesus, ele na verdade fazia muitas perguntas, como todo e qualquer mestre judeu, e então ele tinha e usava e abusava desse recurso. Mas pastor, é muito importante a gente fazer perguntas, com certeza. Hoje a neurociência ela ensina que quem faz pergunta é aquele que está no domínio, no controle da situação ou do relacionamento. Então, automaticamente, quando nós perguntamos, nós nos colocamos numa posição de domínio. Mas Jesus não estava aqui querendo apenas dominar. Pelo contrário, Jesus, na verdade, queria que as pessoas, elas realmente pensassem o porquê que elas agiam de tal maneira. Para você compreender, vou contar uma historinha que vai facilitar bastante esse aprendizado. Uma certa feita, uma jovem perguntou para a mãe: "Mãe, por que a senhora corta e tira fora a cabeça do peixe na hora de fritar?" E a mãe coçou a cabeça, não sabia responder e disse: "Olha, minha filha, a minha avó, a tua avó, a minha mãe sempre fazia assim e eu acabo fazendo também." Aí um dia a neta chegou para a avó e disse: "Vó, por que a senhora corta a cabeça do peixe?" A avó com a sua cabeça também disse: "Eu não sei, a minha mãe, a tua bisavó, ela sempre cortava e eu acabei me acostumando a cortar." Um dia, quando ela estava na casa da Bisa, chegou e disse: "Bisa, por que a senhora corta a cabeça do peixe?" A Bisa disse: "Minha neta, que a minha frigideira é pequena, não cabia e não cabe, então por isso que eu cortava." O que nós aprendemos? Que às vezes nós herdamos dos nossos pais comportamentos, atitudes que nem sempre nós compreendemos. Agimos de uma forma mecânica, de uma forma piloto automático, e muitas vezes não entendemos o porquê que nós agimos daquela forma. Geralmente nós agimos e aprendemos por repetição, por vermos pessoas agir daquela forma, e o nosso cérebro, a nossa mente, ela guarda esse tipo de ação, esse tipo de atitude e acaba repetindo. Às vezes, quando nós não gostamos daquele comportamento, então a gente faz bem o oposto, bem o contrário. Aí nos rebelamos contra aquela atitude porque a gente vê que faz mal. Então nós não copiamos tudo dos nossos pais, mas boa parte nós herdamos, nós repetimos esses comportamentos. Então aqui, Jesus, na verdade, quando ele fazia e faz as perguntas, ele quer nos tirar dessa zona de conforto, dessas respostas que a gente já tem gravado e a gente dá automaticamente, e faz com que a gente venha a entender o sentido real da pergunta, faz com que a gente venha trazer uma resposta mais conveniente, uma resposta mais correta
para aquela situação. Aqui, o que nós podemos verificar? Jesus tinha sido batizado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo naquele momento lá estavam presentes, a gente já verificou essa situação. O próprio Deus, o Pai, disse: eis meu Filho amado em quem tenho prazer. Ele foi então validado na sua questão da existência, na sua crença de identidade. Depois o Espírito Santo levou para o deserto, onde ele passou por muitas tentações. No final, as 3 últimas tentações que fizeram com que ele repensasse essa questão da necessidade física, por causa da fome, o pão, pela necessidade emocional de querer aparecer, o orgulho, soberba, nessa questão de pular de cima do pináculo do templo, o local mais alto do templo de Deus, e por fim pegar um atalho para ganhar as almas dos homens, se porventura ele prostrasse e adorasse ao diabo. Então Jesus tinha passado por tudo isso. Agora, Jesus, num outro dia, logo que passou toda essa situação, ele estava caminhando e 2 dos discípulos de João, provavelmente seriam André e João, o apóstolo do amor, estavam junto com João, o Batista, né, João Batista, e João Batista disse: olha, eis aqui o Filho de Deus, eis aqui aquele a quem falei. E eles logo em seguida saíram e foram ter com o mestre. E Jesus, obviamente, olhou para eles e perguntou: o que vocês estão buscando? Ou seja, bem tipo de um rabi, bem tipo de um mestre, para ver exatamente qual era a intenção por trás. E eles, quem sabe, até por uma questão de não saber a resposta, responderam com uma nova pergunta: Senhor, onde é que tu moras? Ou seja, eu quero conhecer o Senhor, eu quero passar um tempo, eu quero ver realmente quem o Senhor é. Então, essa aqui foi a primeira situação de pergunta que nós encontramos na Bíblia relacionada a Jesus e os seus discípulos. Então, muito interessante essa situação. Outra coisa que nós podemos verificar aqui é que Jesus, ele sempre fazia essas perguntas para que os seus discípulos pudessem crescer. Então, realmente nós crescemos quando somos questionados, porque precisamos ir além. Uma coisa bem interessante aqui, diz um filósofo, que perguntar é mergulhar no abismo. Ou seja, quando você pergunta, você vai trazer resposta que nem imagina. Quando você faz pergunta para ti mesmo, para si mesmo, você vai trazer resposta que nem imaginava. Porque tem coisas ocultas, coisas escondidas, que uma boa pergunta pode facilitar a compreensão dos fatos. Uma coisa interessante essa questão das perguntas é que o Senhor ele tinha esse poder de fazer perguntas certas. A grande questão não é ter a resposta certa, a grande questão é ter as perguntas certas para encontrar as respostas certas. Há um tempo atrás, eu lembro muito bem que havia uma propaganda de televisão que dizia mais ou menos assim: o que move o mundo não são as respostas, o que move o mundo são as perguntas. Então, quando nós perguntamos, questionamos, na verdade nós estamos indagando e estamos em busca da verdade. Pelo menos aquela verdade que está dentro de nós, aquela verdade que ainda não foi descoberto, até que seja efetivamente descoberto. Então, essa questão de perguntar, ela é fundamental. Quando nós perguntamos, questionamos, na verdade nós estamos querendo achar o caminho da compreensão, o caminho da ação, porque nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que ter uma atitude, e as nossas atitudes nem sempre vão ser muito boas quando nós não compreendemos isso. Então, quando o Senhor ele fazia as perguntas, na verdade ele estava buscando criar pontes para a reconciliação do homem para Deus. Outra coisa muito interessante na questão das perguntas é que o Senhor ele fazia essas perguntas e deixava muitas vezes os seus inimigos, os religiosos, de uma forma assim, sem saber o que fazer, porque Jesus ele era totalmente imprevisível, não sabia exatamente o que poderia esperar do Senhor Jesus.
Então essa imprevisibilidade realmente tirava a paz dos seus inimigos. Uma outra coisa interessante, quando o Senhor ele perguntou uma certa vez, lá em Mateus capítulo 6, versículo 26, afinal, será que a vida não é mais importante que o mantimento? E o corpo mais importante que o vestuário? Ou seja, o Senhor está dizendo assim, por que você se preocupa com as coisas básicas? Será que porventura o corpo, a vida, não é mais importante que a roupa? Ou seja, ele está dizendo que se Deus cuida dos passarinhos, por que Deus não iria cuidar do homem, que é a sua criação, e Deus, ele ama o homem? Então, muitas vezes nós ficamos preocupados, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber? A Bíblia diz que os gentios, ou seja, pessoas que não conhecem a Deus, é que têm essas preocupações. Quando nós conhecemos a Deus, nós temos a convicção, a certeza que Deus vai cuidar de nós. Então, essas perguntas que o Senhor faz é para que a gente comece a avaliar quais são os nossos valores. Será que nós achamos mais importante realmente as roupas? Será que nós achamos mais importante a comida? Ou a vida, ou o corpo? Ou seja, o que tem mais valor para você? Então, lembra que Deus, ele é um Deus que nos protege, mas é um Deus também que provê o sustento. Ele supre todas as nossas reais e legítimas necessidades. Deus não vai suprir vaidades, Deus vai suprir necessidades. Então, algo que eu acho muito interessante é essa questão do Senhor, quando ele faz algumas perguntas. Primeiramente, ele chega para Pedro e disse: Pedro, o que tu acha de pagar impostos numa certa ocasião? Será que ele estava realmente curioso, ele estava indeciso, tinha dúvidas, queria saber realmente a opinião de Pedro, ou queria fazer com que Pedro pensasse um pouquinho mais sobre essa questão? É claro que ele não queria a opinião de Pedro, ele queria que Pedro saísse fora da caixa, como a gente diz no popular, e começasse a pensar sobre essa situação. Então as perguntas do Senhor tinha e tem esse intento, essa intenção. Mas, num outro momento, ele chega para um cego e pergunta: o que tu quer que eu faça? Parece até óbvio, né? O cego quer ver. Depois, num outro momento, ele chega para alguém enfermo e diz: tu queres ser curado? Parece até uma incongruência, ou seja, algo que não faz sentido à primeira vista. Mas o Senhor, na verdade, ele estava mostrando uma realidade que havia através da pergunta e da resposta, porque muitas e muitas vezes a nossa fé não é uma fé correta, ou seja, nós não temos fé para sermos curados, talvez recebermos apenas um alívio, mas não a cura. Então, quando o Senhor ele pergunta: você quer ser curado? Ou seja, você tem fé suficiente para ser curado? Ou a tua fé é apenas para receber um alívio momentâneo? É isso que o Senhor está dizendo. As perguntas do Senhor, ele faz com que a gente entre para dentro de nós mesmos, ou seja, em vez de olhar para o outro e julgar os outros, que é uma coisa que não se pode fazer, porque a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgado, porque na medida em que julgardes, sereis julgados também. Mas julgar a mim mesmo, eu não só devo, eu preciso fazer isso. Porque quando eu julgo a mim mesmo, ou seja, por que eu tenho falado dessa forma? Por que eu tenho sentido dessa forma? O que me leva realmente a agir ou reagir dessa forma? Então, quando eu olho para mim mesmo e verifico que eu tenho problemas, automaticamente vou procurar correções, vou procurar soluções. Tem coisas que eu vou poder corrigir e tem coisas que está no impossível, ou seja, eu preciso de um milagre. Então, eu associo a minha fé com o poder de Deus e eu dou permissão legal para que Deus possa agir na minha vida. E aí Deus age. Mas como é que eu consegui chegar nessa solução? Ou seja, sair da dor para um momento de paz, um momento de prazer. É quando eu faço perguntas para mim mesmo, quando eu indago o porquê que eu estou agindo dessa forma. E automaticamente eu permito que o Senhor ele possa ter a liberdade de fazer o que tem que ser feito na minha vida e mudar o que precisa ser mudado. Então, automaticamente, a resposta, a solução vem através das perguntas que eu faço para mim mesmo.
Muito interessante essa situação. Então, na verdade, o Senhor está querendo que a gente ressignificasse a nossa existência, a nossa vida. Qual é o propósito da tua vida? Será que você é apenas um RG, um CPF, um número a mais de uma pessoa? Ou você tem um propósito para cumprir nessa vida? Quando eu entendo qual é a minha missão, e eu faço a minha missão com prazer, com alegria, porque eu sei que o que eu estou fazendo vai beneficiar muitas pessoas. O que eu estou fazendo é porque eu tenho prazer, eu tenho alegria em fazer, me sinto bem. Não é só pelo dinheiro. O dinheiro é bom, com certeza, o dinheiro é bom, mas o mais importante é fazer as coisas com prazer. O mais importante é fazer as coisas com alegria. Você trabalha com alegria? O que você faz realmente é gratificante? Você ajuda outras pessoas? Ou seja, o teu trabalho ajuda na questão da solução para outras pessoas? Ou seja, quando você entende e compreende que você está junto numa situação, num emprego que vai beneficiar outras pessoas, automaticamente você vai trabalhar com mais alegria, você vai ser mais grato a Deus, porque você vai se levantar e saber que vale a pena trabalhar. Vale a pena estar inserido nesse local de trabalho, onde você está, você é essencial, você é muito importante. Então, automaticamente, você vai trabalhar com alegria. E você trabalhando com alegria, automaticamente você vai ter mais produtividade. É isso que acontece com a nossa fé. Mas começa tudo com as perguntas, os questionamentos. Algo interessante aconteceu com uma historinha que eu quero contar para vocês entenderem também sobre essa questão do propósito, como é importante nós conhecermos o nosso propósito de vida. Um escritor renomado, ele passou pela Segunda Guerra Mundial e a vila foi alvejada por canhões e os nazistas destruíram e ele se escondeu com a família. Logo depois que passaram os nazistas, ele foi verificar os destroços que tinha sobrado e viu um pequeno pedaço de um espelho de uma moto nazista. Ele pegou aquele espelho redondo, e transformou aquele espelho num amuleto, transformou aquele espelho em algo importante para a vida dele, porque era uma marca de algo que tinha acontecido. Interessante que aquele espelho, quando ele projetava a luz do sol naquele espelho, ele projetava onde tinha abismo, onde tinha caverna, e a caverna ficava iluminada, o abismo ficava iluminado, ou seja, o espelho era o agente que trazia luz para aquele local em trevas. E ele, depois de que cresceu e muito tempo brincando com aquele espelho, viu que aquele espelho tinha um sentido, era uma metáfora, ou seja, aquele espelho ele mudava o local aonde ele refletia a luz. O espelho não tinha luz própria, mas ele refletia a luz que vinha do sol. Então ele entendeu que ele era um espelho também. Eu sou um espelho, você é um espelho. Você tem refletido a luz de Deus? Onde você está? Ou seja, talvez você vá num lugar que seja assim bem complicado, bem difícil, pessoas negativas, mas onde você está, você consegue mudar aquele ambiente? Você consegue trazer alegria, você consegue trazer paz, ou seja, você reflete a luz de Deus naquele ambiente, naquela família, naquele local de trabalho. Então o espelho ele tem essa função. O espelho não é a luz, mas o espelho reproduz, reflete a luz. Olha só o que Jesus diz em João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem anda com Jesus não anda em trevas. E olha só o que diz de nós, Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando nós refletimos a luz de Deus, o que vai acontecer? As pessoas vão glorificar a Deus porque elas não veem a Deus, mas elas vão ver uma mudança em nossas vidas através da forma de nós falarmos, através da forma de nós nos posicionarmos. Ou seja, essa mudança em nossas vidas produz verdadeiramente paz no coração das pessoas, produz alegria no coração das pessoas. Então nós vamos ser a Bíblia aberta que as pessoas vão ler. Nós vamos ser o Deus, entre aspas, que eles vão conhecer, porque eles vão saber que Deus existe através da mudança da nossa mente, da mudança da nossa estrutura, da nossa vida, do nosso testemunho
de vida. Se você é cristão verdadeiro, você precisa ter essa mudança de mente e refletir a luz do Senhor Jesus onde você estiver. Aqui nós temos algumas perguntas que o Senhor fez, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Primeiro é Mateus capítulo 9, versículo 28. Crede vós que eu possa fazer isso? Ou seja, você crê que Deus é o Deus do impossível, Deus pode todas as coisas? Ou você fica duvidando do poder de Deus? Ou você acha que Deus pode fazer só para os outros e para você não? Se você achar que Deus não pode fazer, automaticamente Deus não vai fazer. Eu costumo dizer na minha igreja que a parte da Bíblia que funciona é aquela parte que eu creio, porque se eu crer, ela vai funcionar, porque a Bíblia é o poder de Deus que faz o milagre. Se você acreditar de todo o coração, essa parte da Bíblia vai funcionar. Olha só outra palavra, outra pergunta que o Senhor faz em Mateus capítulo 14, versículo 31. Homem de pequena fé, por que duvidaste? A dúvida é algo que destrói. Assim como a fé constrói, a dúvida destrói. Assim como a fé pode ser comparada com uma ponte que une você a Deus, você a solução do problema, a dúvida funciona como um muro. Automaticamente você vai ser interrompido, você não vai ir adiante, você vai ficar limitado, porque a fé vem de Deus, a dúvida vem do diabo, pois o diabo é o pai da mentira e coloca a dúvida em nossos corações. Quando nós estamos duvidando, a Bíblia diz que a duvidar é pecado, porque nós temos que crer. A Bíblia diz em Hebreus 11:1, que é o conceito da fé, e em Hebreus 11:6, que fala que a fé, né, que nós temos, ela é fundamental, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que é galardoador, ou seja, recompensa, presenteia as pessoas que chegam a Deus através da fé. A terceira pergunta diz assim, em Mateus capítulo 16, versículo 13. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus, no caso. Então, algumas pessoas falam, quem sabe é um profeta, quem sabe é Elias, quem sabe João Batista. Pedro, tomado pelo poder do Espírito Santo, disse, o Senhor é o Filho de Deus, o Messias, aquele que havia de vir. Então, uma pergunta hoje muito importante, quem é Jesus para você? Talvez você olhe e veja Jesus apenas como menino, parece que ele não cresceu. Ou você vê Jesus crucificado e parece que ele está lá crucificado, agoniando até agora. Não. Jesus, ele nasceu, ele cresceu, ele foi crucificado sim, morreu, mas ressuscitou. Está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e um dia vai voltar e vai trazer o seu reino e ser estabelecido aqui entre nós. Outra pergunta aqui em Marcos, capítulo 2, versículo 8, diz assim, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Ou seja, o Senhor estava dizendo assim, será que eu não tenho o poder de perdoar os pecados? Jesus é Deus e só Deus pode perdoar pecados, então Jesus pode perdoar os teus, os meus, os nossos pecados. Tem uma passagem que diz em 1 João 9 que se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então basta apenas confessar e crer, não duvidar que o Senhor vai nos perdoar. Outra palavra também diz assim que se o teu coração te acusa, maior é Deus que o teu coração. Então saiba que o que Deus colocou na sua palavra é que Ele tem poder para perdoar qualquer tipo de pecado, independentemente do que tu fez, porque a obra que o Senhor fez na cruz, ela é completa e é para todos os tipos de pecado. Olha só no Marcos capítulo 5, versículo 30, diz assim, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas
vestes. Olha, o que eu aprendo? Eu aprendo que precisamos tocar em Jesus. Como é que nós tocamos em Jesus? Primeiramente, sendo humilde. Depois, nós tocamos fazendo a nossa parte, indo ao encontro do Senhor Jesus. Você precisa ir ao encontro dele, você tem que crer, confiar e tem que fazer a tua parte, tem que agir, não pode ficar apenas e somente no querer, no desejar. Essa mulher que estava 12 anos sofrendo uma angústia, né, com esse fluxo de sangue, ela pensou, se eu apenas tocar, vou ser curada. E foi o que ela fez. Ela tinha fé para ser curada, porque ela, quando conseguiu vencer a multidão que oprimia a Jesus, né, ela conseguiu tocar, disse Jesus que dele saiu o poder, então a fé dela a salvou. Olha a outra pergunta em Marcos 8, 17. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração emudecido? Interessante, né? A Bíblia diz, e o próprio Senhor disse, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o que eu aprendo? Que nós temos que buscar realmente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a palavra de Deus for prioridade em nossas vidas, o resto vem atrás. Como diz lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, se eu conhecer a palavra de Deus, guardar essa palavra, as bênçãos elas vão correr atrás de mim, elas vão me alcançar e elas vão permanecer. É muito simples. Então eu não corro atrás das bênçãos, as bênçãos correm atrás de mim. Por quê? Porque eu decido ser obediente, guardar a palavra de Deus. E se eu guardo a palavra de Deus, eu provo que eu amo ao Senhor, porque aquele que obedece, porque ama ao Senhor verdadeiramente. Olha só o que diz Marcos capítulo 10, versículo 51. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? Muito interessante, né? Aquilo que o Senhor já disse. Você deseja o quê? O que tu queres do Senhor Jesus? Qual é a tua necessidade? Hoje Ele pode suprir, mas você precisa ser muito verdadeiro com Ele. E entender que realmente Ele tem todo o poder. Olha só em Lucas capítulo 17, versículo 17. Jesus disse: não foram os 10 os limpos? E onde estão os 9? Ou seja, quem é que voltou para agradecer? Você é grato ao Senhor? Muito interessante tudo isso, né? Para a gente poder finalizar, eu quero deixar algumas perguntas no ar, para você poder responder. Primeira pergunta, né? Antes de você começar teu dia, o que te faz mais feliz atualmente? Segunda pergunta, o que mais te estimula? Terceira pergunta, em que momento você sente mais satisfação, mais orgulho na tua vida? Quarta pergunta, o que está acontecendo na tua vida que te faz sentir mais grato? Quinta pergunta, o que te dá mais prazer na tua vida? Sexta pergunta, como é que você tem se sentido comprometido com uma missão, com um trabalho na tua vida? Por fim, o que você ama de verdade? Então, quando nós pudermos responder essas perguntas, você vai entender que a tua vida tem sentido, a tua vida tem um propósito, você vai se sentir mais feliz, mais grato, você vai trabalhar melhor, você vai conviver com as pessoas e você vai entender que o que você está fazendo, além de servir as pessoas, vai estar também glorificando a Deus, quando você faz para a honra e glória de Deus. Quero orar nesse momento e te abençoar. Deus amado e Deus bendito, eu te peço agora, Pai amado, pela vida dessa pessoa, que o Senhor possa estar abençoando-a, que o Senhor possa estar quebrando toda e qualquer fortaleza que possa impedir dela crescer, dela não poder ouvir o que está sendo perguntado ou até mesmo responder por medo, por negligência. Deus amado e Deus bendito, completa a obra na vida dela, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém.